Olá, estamos juntos mais uma vez para o nosso podcast IBJMS. Seja muito bem-vindo. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando e de maneira muito especial para os nossos patrocinadores. Um abraço para o pessoal da Coptec. Evandro, estamos juntos, obrigado pelo apoio aí. E também queremos expressar a nossa gratidão para aquelas entidades que nós apoiamos. Entidades como a Acevin, o Secal e a Cristolândia, que fazem toda a diferença nas vidas das pessoas que são atendidas e nas suas famílias. Realmente essas instituições são instrumentos e canal de bênção nas vidas das pessoas. Muito bem, hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso pastor e professor Samuel Targino. Seja bem-vindo, pastor, boa noite. Boa noite, PH, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. É uma alegria estar mais uma vez com vocês para tratarmos de temas tão relevantes quanto será o de hoje. Ok. E hoje nós vamos falar sobre algo absolutamente atual, não é, pastor? Sim. Nós achamos por bem falar algo a respeito da guerra que está acontecendo lá entre Israel e o Hamas. E já entrando no tema, para a gente fazer aí, né, vamos pensar dentro da realidade do contexto histórico. O senhor é professor de teologia, então com absoluta certeza tem conhecimento para compartilhar com a gente a esse respeito. Coloca a gente a par de como começou essa situação toda lá naquela briga, naquela terra da Palestina, que é uma terra famosa, são milhares de anos de história e também de conflitos e guerras. Conflitos e guerras, é correto dizer, pastor, já introduzindo aí, que são conflitos e guerras familiares? Podemos entender como conflitos étnicos, né? Também, logicamente, introduzimos pensando assim que esses conflitos étnicos têm muito a ver com questões de mentalidades familiares, costumes, tradições, pontos religiosos, enfim, são contrapontos que são necessários ser colocados. Sim. E aí, olhando para essa realidade, do ponto de vista bíblico e histórico, é claro, não é, que a gente não pode forçar textos, né? Uhum. E extrair da própria palavra profecias que podem se encaixar de maneira assim absoluta dentro do conflito entre Israel e o Hamas, porque não se trata de um conflito entre países, mas entre um país, que é Israel, e um grupo terrorista que está ali estabelecido, dominando a faixa de Gaza. Bom, do ponto de vista bíblico, pastor, como nós podemos dizer que é possível assim a gente trazer luz para essa questão e tentar responder quando isso começou, em que momento? Há indícios de histórias ou personagens bíblicos que mostram para a gente um ponto de partida para essa dificuldade que eles têm ali, né? Essa rincha tão grande, tão forte, e às vezes eu percebo que tem uma coisa de um ciúmes muito profundo realmente. A gente pode trazer isso de alguma forma por essa linha de pensamento ou ponto de vista, ou o irmão acredita que não é possível relacionar isso a determinados personagens ou passagens bíblicas? Olha, PH, assim, tirando isso como ponto de partida, quero pegar o texto de Marcos, capítulo 13, quando Jesus estava com seus discípulos no templo, aí um deles disse o seguinte, olha mestre, que construções, né, que pedras. E Jesus, assim, sem nenhum tipo de se manter restrito, sem constrangimento, ele disse o seguinte, considerando o entusiasmo dos apóstolos, né, Jesus disse o seguinte, que não haverá pedra sobre pedra que não haveria de ser derribada. É assim, com certeza ali já é um indício
de uma profecia. Embora o Hamas não, como o PH colocou muito bem, não é propriamente um país, não é uma representação nacional, mas embora seja um grupo terrorista, mas é um cerne do pensamento árabe, né? No sentido de se contrapor a toda a questão histórica de Israel, né? De se contrapor a toda a cultura. A gente for olhar o Antigo Testamento, isso já buscar lá atrás, bem lá atrás, né? Naquele período abrâmico, né? Mas o que nós percebemos é que, sim, há um indício de uma profecia, embora não dá para você fazer uma forçação de barra no texto, a ponto de dizer assim, não, isso é preciso, os personagens estão descritos de maneira clara na Bíblia. No Novo Testamento, não se pode dizer isso. O que se pode pegar é o cerne da questão. Há, sim, o indício de profecias do Veterotestamento, que vai se cumprir aí, sobretudo no ano 66, no ano 70, com a queda de Jerusalém, Sim. Uma profecia dada por Jesus. Sim. Falando sobre isso, eu vi algumas pessoas questionando e levantando uma série de teses a respeito da origem do povo palestino. E aí, eu acredito que o senhor também tenha visto alguma coisa nesse sentido, né? A internet hoje ela é muito dinâmica e flui assim com muita rapidez e naturalidade, né? Mas eles falando sobre uma questão e defendendo de maneira assim muito ferrenha que a origem do povo palestino está na antiga civilização da Filístia, ou do povo filisteu. Bom, se eu tiver errado, o irmão que é professor me corrija sem constrangimento, pastor, mas eu vou falar aqui, depois o irmão acrescenta aí e se precisar me corrigir, fique à vontade. Mas eu particularmente não consigo entender como que a gente pode fazer uma relação direta entre o povo palestino hoje, ano 2000, ok? Ou a partir aí do momento em que a religião islâmica se tornou uma das principais religiões no mundo, não é? E o povo filisteu, porque os filisteus viveram ali na região da faixa de Gaza, e aí é uma questão meramente geográfica e não necessariamente étnica, mas eles viveram ali cerca de, se eu não estiver enganado, em torno de 3.000 a 4.000 anos atrás. E aí como que você vai falar que a origem do povo palestino é exclusivamente ligada ao povo filisteu? Não faz sentido. Não faz sentido. Até porque o histórico deles é separado, né? A gente sabe que eles têm na religião islâmica como profeta o Maomé, e que ele recebeu uma revelação, e enfim, e tem aquelas situações todas. Mas comenta isso que eu estou falando, pastor, e esclareça até melhor do que eu. Existe uma relação? Eu acredito que possivelmente sim, mas tem gente que quer defender como se Israel estivesse errado, no sentido de invadir a faixa de Gaza como se aquilo não lhes pertencesse. Quando na realidade pertenceu a um povo há 4.000 anos atrás que necessariamente não é o povo que originou os palestinos. Possivelmente são ancestrais. Até isso eu acho bastante difícil, porque passou muito tempo. Mas enfim, o que o irmão pensa a esse respeito? Olha, é assim, quando nós estudamos a formação dos povos, que são materiais ligados à construção de etnias, a gente vai ver que os palestinos, assim como os cananeus, assim como os filisteus, os geteus, todas aquelas nações pequenas que aparecem ali no Antigo Testamento, a gente vai notar assim que existem esses troncos étnicos. Os troncos étnicos não são exatos porque houve muita miscigenação racial. Sim. Então não se pode dizer precisamente... Racial e cultural, né? Cultural. Também. Então não se pode dizer com precisão que os palestinos são de determinados
troncos étnicos, sobretudo, como você colocou, veio da Filístias, até porque, entendendo que, por exemplo, a Síria como nação, que foi uma nação que dominou naquele período de maneira muito hegemônica, entendendo que fazia essa questão de mistura racial quando conquistava os povos. Então, não se pode com precisão afirmar que os palestinos são descendentes de raízes filisteias, por exemplo, dos filisteus. Sim. O irmão lembrou de um fator histórico muito relevante nisso, pastor, que foi justamente a questão da mistura étnica que o Império Sírio realizou. E isso era proposital. Dá uma pincelada sobre isso aí para os nossos internautas que estão assistindo a gente, só para que eles possam entender o que é ou como foi esse projeto de colonização do Império Sírio, né? Como que isso funcionou e por que isso pode ser determinante para a gente, inclusive, entender que a relação entre palestinos e filisteus, ela é improvável. Muito bem. Assim, qual a importância de entender esse ponto? Importância porque os assírios, por exemplo, eles tinham como, diferente dos outros povos que eram conquistadores, eles usavam essa questão de mistura racial. Por quê? Por conta da ideia daquele povo conquistado perder a sua identidade. E uma outra questão também, para que futuramente esses povos miscigenados, misturados, não fosse uma ameaça para uma revolução, um motim, uma ressurreição contra a própria nação que era escravizadora. Então, assim, o que é importante nós percebemos. Inclusive, quando nós entramos inclusive, olha o PH, a ponte que é feito para o Antigo Testamento essa questão. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos o quê? Encontramos uma briga ferrenha entre judeus e samaritanos. Que é por conta dessa ponta histórica. Perfeito. Então, quando se percebe que um fator que estava no Antigo Testamento é um fator cultural e que se transpõe para o Novo Testamento, você vai perceber de maneira muito clara, João capítulo 4, um texto que todos nós conhecemos, Jesus e a mulher samaritana. Sim. Aquele diálogo ali deixa muito claro, né? A diferença étnica e histórica. Uns adoravam no Monte Moriá, Monte Gerizim, outros adoravam em Jerusalém, e Jesus vai dizer assim que os verdadeiros adoradores adorarão não em Jerusalém, não em Samaria, mas em espírito e em verdade. Mas qual é o ponto aí? O ponto aí é que havia, então, uma herança lá atrás, que se transpôs para o Novo Testamento, que é a questão da rixa entre samaritanos e judeus. Então, você pode notar que há uma miscigenação que se transpõe para o Novo Testamento. Perfeito, pastor. É interessante esse ponto que o irmão tocou, e eu acho muito legal a gente olhar para a figura lá da mulher samaritana, porque quando Jesus pede água, ela responde com muita estranheza, né? Ela não foi mal educada, mas ela responde, viu, eu sou samaritana, como que você sendo judeu está falando comigo? Ou seja, o povo nem se falava. Assim, não tinha diálogo, era zero, gente, zero. Passava um do lado do outro, é como se não tivesse ninguém. Tá correto isso, pastor? Sim. Culturalmente falando, era assim que eles agiam. Aí Jesus senta lá no poço, a mulher tá tirando água, viu? Dá um pouquinho da tua água para mim. A mulher fala, viu? Como que o senhor tá falando comigo? Se eu sou samaritano e o senhor é judeu? E aí o pessoal quer pegar um negócio de milênios atrás e colocar a origem dos palestinos para defender a ideia de que aquela região pertence a eles e não a Israel. Enfim, precisa estudar um pouquinho de história, né, pastor? Sim. E considerando também o PH nessa situação, as histórias dos cativeiros. O cativeiro assírio fez muito isso, o cativeiro babilônico fez isso. Houve, sim, perda de identidade. Os próprios judeus também se misturaram com povos ali de outras nações. Isso vai se transpor para o Novo Testamento. Aqui são aqueles judeus helenistas na época, no período de Paulo. Sim. Então, nem tudo dá para afirmar categoricamente que há um tronco étnico, que vieram de um determinado tronco étnico. Então, é importante deixar isso claro.
Será que por trás de uma narrativa como essa, pastor, não tem um jogo de interesses que talvez a gente desconheça na totalidade, né? Mas assim, eu digo que é um jogo de interesses porque você adota e abraça para si uma ideia ou uma narrativa e quer impor como se isso fosse uma verdade absoluta, sem necessariamente considerar o fator histórico, as questões culturais e tudo mais. Eu acho que por trás disso sempre tem alguma coisa alguns interesses que a gente até desconhece, não é verdade? Sim, sim. Concordo contigo. Acho que uma coisa que eu considero interessante colocar para a gente conduzir isso com alguns pontos históricos é assim. No ano 66, PH, quando houve então... Depois você fala de Jesus, algumas coisas começaram a acontecer, né? Jesus ele partiu no ano 33 e no ano 66 os judeus estavam sob a dominação romana sob dominação romana, e um general chamado Tito, né, filho de Vespasiano, que era o imperador Vespasiano, né? Por conta dessa revolução, os zelotes, sobretudo os zelotes, aqueles que zelavam pela nacionalidade judaica, eles fizeram muito barulho na região do qual eles estavam colocados. Então, o Vespasiano manda o seu filho Tito entrar na cidade e ali acalmar essas revoluções. E essas revoluções, PH, você lembra muito bem que no ano 70 houve então a destruição de Jerusalém, cumprindo justamente aquilo que Jesus acabara de falar no texto de Marcos ou Mateus, quando ele vai dizer assim que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. Então, a partir dali, inicia-se então todo esse processo e se acentua essa guerra, essa batalha entre árabes e judeus. Isso vai prosseguir até o ano 48, que você lembra muito bem, BH, que é o renascimento de Israel como nação reconhecida pela 1948, pela ONU, né? Sim, perfeito. Então são assim pontos importantes que nós queremos colocar, por quê? Porque a partir daí começa a haver guerras assim. Você vai lembrar também, pegar da guerra de 49, né? Quando os palestinos declararam guerra contra Israel, a chamada guerra árabe-israelense. E os israelenses vencem a batalha e ainda aumenta o seu território. Você há de concordar comigo que Israel é um fenômeno, aqui sem querer espiritualizar. Uma nação tão pequena e tão poderosa a ponto de vencer outras nações que cercaram a Guerra dos 6 Dias, as intifadas que houve na história. Então, Israel sempre se colocou aqui, sem querer espiritualizar, mas mostrou um poder bélico muito grande diante dos seus infortúnios e das investidas árabe no contexto israelense. Sim, sim. Olha, eu vou fazer aqui um comentário e uma afirmação, mas na realidade eu não tenho absoluta certeza disso. Entretanto, ao que me parece, depois da instituição do Estado de Israel em 1948, Israel esteve envolvida, né, o Estado de Israel esteve envolvido em uma série de guerras e não é do meu conhecimento que eles tenham perdido uma delas, nenhuma. Eles venceram todas. Aí, como o irmão colocou, eu também não quero espiritualizar nada. Tá bom, pastor? A nossa função não é essa, mas assim, como é que pode um paizinho do tamanho do estado de São Paulo, os caras mexem com gente grande ali no entorno deles, gente braba e gente ruim, negócio é tenso, né? Guerra é complicado. E aí eles vão pra guerra e simplesmente não perdem. Eu só consigo entender da seguinte forma, eu não vou pegar textos, não vou fazer isso aqui, não neste momento, tá bom, gente? Mas eu só vou conseguir entender isso da seguinte maneira. Tem algo sobrenatural aí. O irmão concorda, pastor? Lógico que eu concordo. Não tem como concordar, porque como que uma nação tão pequena como você colocou, do tamanho do estado de São Paulo, consegue vencer uma confederação
de países como o Egito, como a Síria, como a Jordânia, numa guerra, assim, digamos assim, em que Israel supostamente, em termos bélicos, em termos de instrumentos de guerra, em termos de contingência militar, estava em desvantagem. Sim. Assim, não tem como não falar que há uma ação divina nisso. Sim. A gente consegue Sim. ver, sem forçação, usando a sua palavra aqui, sem forçação hermenêutica, né? Fazer malabarismo de texto, mas um olhar mais amplo, perceber a ação de Deus por trás de tudo isso. Sim, sim. E aí, agora trazendo para a nossa realidade, a gente falou aí, né, questão do contexto histórico e já discorremos aí sobre alguns pontos. Agora, vamos olhar para nós. E aí, esse nós é referência aos cristãos, né? Sim. Como que a gente pode, na opinião do senhor, traçar um paralelo em termos assim, onde que nós, cristãos, onde o cristianismo fica no meio dessa guerra, onde o cristianismo fica no meio dessa situação, naquela disputa territorial, naquela batalha em que um grupo terrorista pode atacar em qualquer momento, realizar um atentado, Israel tentando neutralizar esses atentados, quando eles disparam os mísseis. Agora, esses dias aqui, a gente está justamente no período que eles declararam uma trégua, né, de 4 ou 5 dias. Sim, 4 então, dias. Eu imagino que não deve estar acontecendo ataque de míssil lá, né? Mas, enfim, considerando as circunstâncias normais, tá? Quando esses ataques acontecem. Onde nós ficamos, pastor? Onde os cristãos ficam no meio disso tudo? Muito bem. Assim, quando a gente percebe todo esse contexto de conflito, de guerra, qual o nosso posicionamento? Como nós enxergamos isso? Qual a cosmovisão disso? De que maneira nós enxergamos isso? Bom, assim, nós cristãos, nós entendemos que, pelos vários textos, pelo aquilo que nós ensinamos, por aquilo que nós pregamos, que a nossa pátria não é aqui. Então, assim, não tem como, não dá para você explicar isso de maneira só social, no âmbito filosófico ou histórico, e achar que isso é natural. Nós cristãos temos uma outra cosmovisão, nós entendemos que há todo um processo que vai culminar para o fim. Né? Então, assim, não tem como não perceber isso, PH, de maneira escatológica. Sim. Até porque todas aquelas profecias de Joel, lá de Zacarias, que aponta mesmo fatos que havia de acontecer, em que nações iriam marchar contra Israel, e há quem aponte os países e quem contextualize aqueles países antigos, contextualizando para os dias de hoje. Por exemplo, a Pérsia, quem seria a Pérsia? Hoje é o Irã, enfim. Há quem contextualize isso, mas não é o nosso ponto. O que nós estamos colocando aqui, a pergunta é, como nós cristãos enxergamos isso? Então nós enxergamos isso como uma ação que prepara, as ações que prepara os cristãos para perceber que há, na verdade, um apontamento para o fim dos tempos. Então isso é voltado, sim, para as questões da eternidade, né? Então, entendemos que todo o processo é escatológico, não tem como fugir disso. Sim, sim. Lançando esses olhares, então, para essa questão toda, nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, né, falou que no fim dos tempos nós seríamos, ou aconteceriam, né, eventos naturais de grande escala, e que nós ouviríamos falar a respeito de guerras e rumores de guerras. Eu quero crer que o irmão concorde comigo que nós estamos vivendo a realidade do contexto do fim. Né? A volta do Senhor Jesus é iminente. Então, mesmo assim, nós não temos o direito de simplesmente cruzar os braços e ficar alheios a essa situação toda. E eu acho que é muito interessante a gente destacar aqui que, em meio
a esse conflito armado, a essa guerra, a essa situação tão delicada que eles estão vivendo, existem pessoas, organizações governamentais, não governamentais, internacionais que promovem a paz e que querem prestar ajuda, socorro, atender as pessoas. Vamos pensar um pouco sobre essa ótica também, pastor, e analisar esse tipo de atendimento, de socorro que é prestado, não é? A gente poderia falar, por exemplo, de organizações como, por exemplo, a Cruz Vermelha, a Cruz Azul, Médicos Sem Fronteiras. Tem mais alguma que o senhor poderia citar para a gente? Interessante que foram justamente essas entidades que eu pensei, que você acabou de citar, né? Mas uma delas também são movimentos paramilitares que é compostos de cristãos, né? Então, na verdade, sim, é aquela questão, não é só apenas assistir os conflitos nós enquanto cristãos, ou apenas orarmos, inclusive pegar, não sei como você pensa acerca disso, dentro desse pensamento da ação cristã em um contexto de guerra. Por exemplo, eu penso que isso é um pouco mal interpretado, orai pela paz de Israel, né? A gente vê na internet muito isso, inclusive há um texto muito próprio, né? Que nós temos que abençoar Israel e orar por Israel, mas assim, o que eu vejo, um recorte, às vezes um recorte, até uma distorção, porque eu me pergunto, orar só por Israel, não orar para aqueles que estão na faixa de Gaza, os inocentes, os que fazem parte ali, que estão ali numa situação de vítima. Estrangeiros de outras nacionalidades, inclusive. Então, mas eu não sei como que você vê isso. Eu vejo até uma miopia nesse sentido de os crentes colocar orai por Israel, mas só por Israel? E por os gentios? E por aqueles que estão ali na faixa de Gaza? E por aqueles que estão ali como ali alguém que está exposto, aquelas pessoas que ali estão expostas e numa situação difícil? Então, eu devo orar só por Israel quando a Bíblia me assevera, me ensina, me estimula a orar por todos os povos para que haja paz na terra? Quando Paulo vai dizer, eu tenho que orar pelos reis e para que tenhamos dias de paz na terra? Então nós temos que tomar cuidado com alguns recortes que são feitos, recortes que são reducionistas, que reduz muito o conceito de oração e de postura do crente, que essa é a pergunta, postura do crente diante de uma situação de conflito. Sim, sim. A gente tem que também visualizar que em situações de conflito como essa, naturalmente acabam surgindo as pessoas que são chamados de refugiados, né? E aí eu gostaria de fazer um destaque aqui, que em nosso meio, na nossa denominação, pastor, na Junta de Missões Mundiais, existem projetos que são realizados dentro de campos de refugiados, que estão ali na Síria, se eu não me engano também na Jordânia. Se não me falha a memória, existe um imenso campo de refugiados ali na fronteira da Grécia, e é onde existem trabalhos sendo realizados pelos batistas brasileiros através dos missionários da Junta de Missões Mundiais. Inclusive, eu acho muito interessante a gente fazer aqui destaque e menção de um trabalho que é muito especial dedicado às crianças. É um trabalho que é chamado de Tenda de Brincar. Então você imagina a realidade, né? Eles têm ali nesses campos de refugiados, que são relativamente pequenos, uma densidade demográfica muito grande, porque são milhares de pessoas que ficam quase que amontoadas dentro desses pequenos campos de refugiados, e uma grande parte das pessoas permanecem ali durante algum tempo, até muito tempo, sem ter muito o que fazer. Agora imaginemos nós, né? As pessoas ficam ali confinadas dentro desse campo e elas não podem sair, inclusive, porque o país onde esses campos estão estabelecidos não permite que elas circulem livremente até regularizar a situação
de documentação, visto, esse tipo de coisa. E aí, como que é ficar dentro de um campo de refugiado desse? Eu fico pensando, como que ficam as crianças? Então, eu quero aqui fazer esse destaque aí para os irmãos, né, autores do projeto Tenda de Brincar e para nós, não é? Como cristãos, também como crentes batistas, vamos continuar investindo em missões para que vidas continuem sendo abençoadas, inclusive no contexto de pessoas refugiadas. E aí a gente pode citar aqui também, né, Pastor Samuel, o trabalho que nós temos aqui no nosso país, que é a Vila Minha Pátria. O irmão já conheceu o trabalho lá, não? Poxa vida, é um trabalho fantástico que eu tenho ouvido, né? Porque fica aqui em Morungaba, né? Morungaba. E não conheço pessoalmente, mas desejo ardentemente conhecer. Sim, eu já estive lá, é muito bom, é uma experiência muito boa. E só para destacar aqui, né? O nosso trabalho lá na Vila Minha Pátria recebe refugiados afegãos. Veja só, nós estamos falando de Brasil, não é um campo de refugiados, tá? A Vila Minha Pátria recebe refugiados afegãos, mas eles vêm para poder se estabelecer e depois de um tempo até acabam saindo da vila quando conseguem ter ali o seu trabalho, emprego, estudo, essas coisas todas, né? E regularizam a sua documentação. E esses trabalhos são realizados pelo mundo afora. Eu imagino que devem existir ali instituições e entidades no próprio Egito, que a gente sabe que é para onde está acontecendo alguma pouquíssima vazão, né, da faixa de Gaza, eles saem pela fronteira do Egito, e eu quero crer que existam ali trabalhos de organizações internacionais muito fortes para atender e ajudar essas pessoas quando elas cruzam a fronteira. Agora, vamos olhar, pastor, para uma outra perspectiva, né? A gente está falando aí sobre conflito, contexto histórico, questões étnicas e tudo mais. Falamos sobre a nossa postura diante disso. E como ou onde fica, na opinião do irmão, o papel da fé na resolução de conflitos? Muito bem, bem colocado. Onde fica a questão da fé num contexto de conflitos, né? Muito bem. Pegar a fé cristã, né, sobretudo, é um elemento de construção, né? No sentido de nós olhamos para dentro de nós, olhamos para a questão das construções que são feitas a partir da fé. E essa fé utilizada nas grandes tragédias, quando eu falo fé, me refiro à prática disso. Por exemplo, a gente pode pegar aí, diante dos conflitos históricos, eu vou citar aqui, não necessariamente um conflito armado, mas vamos falar um conflito aí de segregação racial. Por exemplo, Martin Luther King, Sim. que foi um grande homem, um grande estadista, um grande líder que utilizou da fé cristã para combater um mal histórico, né? E não só Martin Luther King, a gente vai ver o próprio Billy Graham no contexto histórico, quanto ele foi útil para combater várias distorções sociais. E homens de Deus que se levantaram, não somente vultos particulares, homens históricos, mas o povo simples também. O crente simples. O quanto a fé foi utilizada como instrumento de paz, para consolidar paz, para ser instrumento de amor, de ajuda a situações de guerra, não somente conflitos armados ou de segregação racial, mas, por exemplo, quando você vê as pandemias históricas, quando você vê, por exemplo, no século XIV, 13 e 14, a peste negra, né? Sim. Quantos cristãos foram úteis, usados por Deus, e muitas vezes expondo as suas próprias vidas, a gripe espanhola, o que esses cristãos fizeram. Então a gente vê que essas pessoas eram ousadas e tinham atitudes de fé. Era uma fé operante, né? Então, quanto que a fé cristã foi um elemento de, digamos assim,
de instrumentalidade para abençoar, para consolidar, para reabilitar pessoas. Então, isso é um ponto que considero relevante colocar, que a fé, ela é um instrumento de ousadia, de coragem, a fé, ela pede ação, né? Não existe fé, aquilo que Tiago vai colocar. A fé sem obra é morta. Os cristãos verdadeiros sempre demonstraram, na verdade, uma atitude de heroísmo por conta da fé, por conta de imitar o seu próprio Cristo. Até porque a palavra cristão, uma das ações, um dos sentidos até pejorativos, digamos assim, cristão é pequeno Cristo, né? Essa é a ideia. Sim, sim. A gente sabe que a fé, nesse sentido, pastor, também serve como fator motivador, né? Sim, importante. Para que as pessoas tenham uma esperança, renovem a esperança. E aí a gente pode até sair um pouco aqui dentro da realidade do nosso tema hoje e olhar para a fé com o seu poder curador. Em que sentido? A gente sabe que existem estudos científicos profundos hoje que comprovam que para tratamentos de determinadas doenças, e aí a gente está falando de doenças como, por exemplo, câncer, outras patologias graves, em que o recurso da fé acaba sendo recomendado por algumas áreas da medicina e alguns médicos acabam dizendo que a fé se tornou importante para a recuperação de um paciente, de uma pessoa. Isso, para nós, precisa estar sempre em mente e em foco, para que a gente não esqueça, né, que independentemente da realidade, do contexto, da dor, do sofrimento, da luta, da guerra que esteja sendo enfrentada, quando nós nos expomos a crer e a confiar em Deus e a depositar fé e acreditar que Ele é poderoso para mudar essa realidade e esse contexto, isso pode acontecer. Talvez em alguns casos não aconteça, né, pastor? Em algumas situações ou em muitas delas, talvez não aconteça como a gente espera, como a gente quer. Falando sobre a fé, né, eu acho que assim como eu, provavelmente o irmão tem algumas experiências de fé e de oração em que clamou e pediu a Deus que curasse uma pessoa, que salvasse uma pessoa, mas infelizmente isso não aconteceu. E aí eu poderia citar, né, exemplos de parentes meus. E isso, de alguma maneira, acaba mexendo com a nossa fé. Mas depois de um tempo a gente consegue retomar e seguir em frente na caminhada, né, e continuar confiantes de que o Senhor é soberano. E que necessariamente Ele também não precisa responder a nossa oração como a gente quer. Quando a gente quer, né, no momento que a gente quer. As questões de fé, elas são absolutamente maravilhosas, especiais, tanto quanto por vezes difíceis de ser compreendidas também. Interessante, o PH, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela define o homem assim: o homem é um ser bio, psíquico, social e agora, recentemente, há pouco tempo, algumas décadas, espiritual. Sim. Porque entende que a espiritualidade é inerente à condição humana para o bem-estar físico e emocional. Acho que você também assistiu um tempo no Fantástico, que é uma matéria que aquela pessoa que exerce a fé, que ora, que busca, que embora eles generalizem a questão da fé, não somente a fé cristã, mas alguém que ora, alguém que tem um contato com o espiritual, ele tem, na verdade, grande probabilidade de se recuperar na sua saúde, quer física, quer emocional. O irmão tocou agora num ponto aí bastante relevante, e aí eu traço um paralelo
com algo que a gente tem visto, né? De vez em quando eu vejo por aí alguma reportagem, alguma matéria, alguma coisa assim, falando sobre a chamada também a musicoterapia, né? Musicoterapia. Uhum. E assim, necessariamente não tem a ver com fé, mas eu entendo que a gente sabe que a música é um dom. E eu particularmente tenho a música como uma questão realmente, uma dádiva divina que Deus concedeu à nossa raça, ao homem, para desenvolver e para trabalhar. E através da música, a gente também precisa entender que nós nos relacionamos com Deus, né? Haja vista, né, o contexto, a nossa realidade, quando nós estamos na nossa casa, quando nós nos reunimos na igreja, enfim, falando e pensando, né, sobre essa questão, nós exercemos a nossa fé quando cantamos. Uhum. Então, essa realidade tem realmente que fazer parte, né, do nosso contexto, da nossa vida, da nossa vivência, e enfim. Por um outro lado, a gente sabe que em uma situação absolutamente difícil, delicada, de tragédia extrema, como está acontecendo lá na guerra, na faixa de Gaza, a questão da fé para algumas pessoas talvez seja muito, muito delicada, muito complexa, não é? Aí é nesses contextos que algumas pessoas começam a questionar onde está Deus nesse momento. Por que Ele não está aqui para me ajudar? Por que Ele não está aqui para me socorrer? Porque Ele não está aqui para me amparar? E essas perguntas, elas precisam... Eu vejo assim, que o problema é que elas são feitas fora da realidade de um contexto, né, pastor Samuel? Porque Deus está absolutamente preocupado e empenhado, primeiramente, em nos salvar da condenação eterna, das garras do pecado, do maligno, enfim. Essa é a principal preocupação. É claro que num contexto de guerra é muito difícil a gente falar que as coisas terríveis que acontecem ali têm algum tipo ou alguma participação direta ou indireta da pessoa de Deus. Eu não estou de maneira alguma colocando em xeque aqui a questão da soberania do nosso Pai Celeste. Longe disso. Mas a gente precisa entender que o Senhor também não é culpado daquilo que está acontecendo com pessoas inocentes, que são dizimadas, que são tomadas, e enfim. E nesses conflitos, os que mais sofrem são os inocentes, não é? Crianças, civis, e aí civis inclui nesse grupo também os adultos, né, que são pessoas desarmadas, os idosos, que são absolutamente dependentes, incapazes de se defender. Lançando um olhar para essas questões todas, para essa dificuldade, para essa luta, para esse embate entre bem e mal, a fé e a ausência da fé, como que a gente pode tentar conciliar tudo no teu ponto de vista, pastor? Olha, quando a gente conhece a história, por exemplo, você estuda a história de Israel, como é o contexto de Israel aqui, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, Massada, todo aquele processo que Israel viveu, enfim. Quando a gente estuda a história, e agora a gente vê mais um outro episódio no contexto de Israel, e tentando trazer isso para nós, tentando aplicar isso para a vida da gente, como que a gente percebe Deus em todo esse contexto? Ora Deus responde com sim, com livramento, ora Deus se cala tem uma manifestação mais presente com livramentos. Como lidar com isso? Isso na verdade, será o nosso grande conflito. A gente tem que ser honesto. Temos que ser honesto. Talvez, logicamente, nós somos estimulados a viver por fé, mas o que é viver por fé? Viver por fé é só viver por ações concretas de livramento? Se for assim, como entender Hebreus que fala assim que alguns, Deus
fechou a boca dos leões e extinguiu o poder do fogo, e outros viveram como errantes sobre os montes, sobre os antros da terra. Alguns foram cortados pelo meio. Então, assim, somente PH, um exercício de fé, uma fé amadurecida, uma fé que aprende a lidar com os dramas, o drama da fé que muitas vezes nem sempre Deus vai responder na hora e do jeito que você quer. Se no mesmo texto de Hebreus fala que alguns tiveram livramentos e tiveram poder de extinguir o poder do fogo ou em fechar a boca dos leões, o mesmo texto diz que alguns foram cerrados pelo meio. Talvez se referindo ao profeta Isaías, né? Possivelmente. Então, se possível, né? Então, o que eu coloco é que a vida cristã, ela precisa ser exercitada em cima da soberania de Deus. E dói na gente em alguns momentos. Qual de nós que não sofremos na pandemia? Que quando eu me lembro de experiência que eu tive como pastor numa igreja batista em Jundiaí, em que uma moça jovem, uma jovem casada, grávida, ela teve que ser levada às pressas e para ser retirado o bebê daquela moça, mas ela estava acometida de Covid. Todo mundo orou, a igreja orou, nós oramos, e toda aquela coisa de oração, aquela corrente de oração, e por fim, ela faleceu, tiraram a criança, as duas crianças eram gêmeos, e se pergunta: por que nós oramos? A igreja orou, todo mundo orou. E por que salvou só as crianças? É difícil responder isso. Houve uma revolta. Eu me lembro de alguns músicos da igreja que fazia parte da família, afastou da igreja, falou: pastor, eu não entendo, eu estou desacreditado. Sabe, o camarada se esfriou por conta disso, pessoas se esfriaram. Sim. Então é difícil, pastor, lidar com isso. Sim. O irmão falou do exemplo aí dessa moça que infelizmente faleceu. As crianças foram salvas. Salvas, sim. Sim. Olha só que tragédia. Não pela salvação das crianças, mas nasceram órfãs nesse sentido. Sim, sim. E aí? Eu me recordo, na pandemia, em um determinado momento, pedi oração aqui para a nossa igreja, né? A nossa igreja orou por um primo meu, um rapaz um pouco mais novo que eu. Nós fomos criados juntos, éramos muito próximos. E a família orando, e eu conduzindo a família diariamente em encontros virtuais, não é? Com parentes aí de várias cidades aqui no estado, e pedindo a Deus pela vida do nosso primo. E ele faleceu, pastor. Ele faleceu também de Covid. Foi entubado e, questão de poucos dias depois de ter sido entubado, ele faleceu. Não é fácil lidar com essas questões de fé. E aí a gente está falando aqui sobre o conflito, né, entre Israel e Hamas, mas essa questão da fé tem tudo a ver com a situação lá do conflito em si. Por quê? Se a gente olhar para essas duas nacionalidades, se é que a gente pode usar esse termo aqui, eu acho que cabe, né? Sim. Israel, judeus, adoram, né, Yahvé, Jeová, né, traduzido aí para a língua portuguesa, enfim. Os palestinos têm como a sua religião o islamismo, e a palavra que eles usam para Deus é Alá, que, no meu entendimento, se eu estiver errado, me corrija, mas trata-se da mesma pessoa, que é Yahvé. A diferença é a forma como eles veem, né? Os judeus veem de uma forma, e a maneira como os muçulmanos enxergam Deus é diferente, né? É mais como seria como um juiz, um juiz. Mas no meio disso tudo fica a questão da fé. Da fé para as pessoas que estão perdendo as suas vidas no conflito, da fé para as famílias que nunca mais serão as mesmas porque perderam tudo, da fé porque muitas pessoas esfriaram, a exemplo dessa situação que o irmão mencionou para a gente, né, lá na tua igreja em Jundiaí. E aí a verdade é que nós precisamos entender
que infelizmente todos nós estamos sujeitos a passar reveses na vida. Coisas ruins, terríveis, horríveis, não é? Dores sobre-humanas, quase que insuportáveis, dependendo do que nos acontece, o que aconteceu com a família. Eu penso que a grande questão é como olhar para essa tragédia, para esse contexto difícil, à luz da fé, sem necessariamente perder a fé. É por isso que a gente precisa ter à nossa volta sempre pessoas que nos ajudam a crescer, nos ajudam a caminhar e que se dispõem a ser instrumentos para fortalecer e conduzir também a gente na nossa luta, na nossa fé, ou talvez até mesmo na falta dela, né? Quando alguém fica desesperançado, nada mais é do que a própria falta de fé, não é isso? Sim. Não creio mais que vai ter melhora, para mim não dá mais certo. Talvez, né? Exemplo aí que o irmão citou dos músicos, ficaram assim, absolutamente entristecidos e tomados pela dor da perda, não é? Trabalhar essas questões é difícil, não é verdade, pastor? É muito difícil. Lidar com essas questões que são relativas, né? Subjetivas, e como que cada um absorve isso, né? Como que cada um absorve perdas, né? Acho que precisa, nós, enquanto pastores e líderes, ter uma visão mais empática, de empatia, de amor, de compreensão, porque se trata de ser humano, de pessoas, enfim. Não dá para você ter aquela postura de exigência, de fracasso, não. É de acolhimento, de compreensão, de cuidar daquela pessoa, de caminhar com ela para que ela se restabeleça na fé. Possivelmente, talvez em um primeiro momento, mais ouvi-la do que tentar ali acrescentar alguma coisa através de um discurso, né, de palavras, de uma narrativa. Porque a gente sabe que esse processo do caminhar com Deus e da fé e de continuar confiando em contexto de tragédia, como esse conflito lá em Israel, a fé, ela pode ser absolutamente determinante, né, para a continuidade da própria vida, para seguir em frente, para encontrar forças, e necessariamente essas forças não estão em nós. Fique imaginando, né, gente, aquelas pessoas que perderam familiares queridos, perderam seus pais, pais que perderam filhos, que aí talvez seja uma das piores dores que um ser humano pode enfrentar, a perda de um filho. E essas pessoas precisam dessa força para seguir em frente, para continuar caminhando. Enfim. A verdade é que falar sobre um conflito como esse, pastor, envolve muito mais do que necessariamente a questão do conflito armado em si. Envolve a luta do ser humano contra a sua própria raça, a luta de ideologias, uma luta promovida por ideologias que não aceitam sentar em uma mesa para dialogar, para conversar, e que querem, na verdade, impor a sua razão, a sua forma de pensar, e isso acaba trazendo tragédia para aqueles que estão à sua volta. Meu desejo, diante de tudo isso que a gente conversou hoje, é que Deus nos ajude e tenha misericórdia. Misericórdia daquelas pessoas que estão ali em Israel, que estão na faixa de Gaza, que tenha misericórdia das famílias que perderam entes queridos, que tenha misericórdia daquelas que estão esperando, né, que essas pessoas possam voltar para casa em algum momento, em algum dia, que sejam devolvidas, né, se é que estão sequestradas ainda. E que tenha misericórdia de nós também, como cristãos, para que a gente saiba, né, como agir, como fazer e fazer diferença na vida das pessoas que estão precisando
de ajuda nos seus conflitos. E aí, quando eu falo de conflitos agora, necessariamente não nos conflitos armados, né? Mas nos seus conflitos pessoais, nas suas dores, nas suas lutas. Pessoas que estão à nossa volta, né, pastor? Uhum. Que precisam de tanto amparo e de tanto socorro também. Verdade. Bem colocado. Obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui. Obrigado pelo papo, sempre bom, sempre oportuno. Conversamos aqui algumas questões absolutamente profundas. O nosso desejo é que a gente possa estar acrescentando realmente alguma coisa, pelo menos uma reflexão, não é? Às vidas das pessoas que estão acompanhando aí o nosso trabalho. Ok. É importante colocar que nós não somos cidadãos daqui, isso é importante. Por mais que venhamos sofrer, por mais que venhamos passar por tribulações, por mais que não tenhamos as nossas orações respondidas ou livramentos que nós desejamos ter no momento certo, e entenda você, meu irmão, meu amigo, que você não é cidadão daqui. Você Amém, aguarda novos amém. céus e novas terras onde Amém. habita justiça. E caminho pela fé. Nós caminhamos por fé e não por vista. Sim. Então, nem tudo é sentir. Nem tudo é aquela coisa, eu estou sentindo, eu estou vendo. Não, caminhe. Creia naquilo que você não enxerga, aquilo que você não vê com seus olhos. Creia porque a palavra de Deus já te afirma que assim o será. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Valeu, pastor. Tamo junto, viu? Até o nosso próximo podcast juntos aqui, então. Tá, um abraço a todos, amigos. Fica com Valeu. Deus. É isso, gente. Agradecemos a todos que têm nos acompanhado, ao nosso patrocinador lá, o pessoal da Coptec. Um abraço para todos vocês, permitindo Deus. Até o nosso próximo podcast. Um grande abraço. Até mais.